Olá pessoal, tudo bom? Eu queria nessa tarde compartilhar com vocês sobre o ministério de João Batista. João Batista teve um ministério relativamente pequeno, né? Alguns estudiosos acreditam aí que o ministério de João Batista durou em torno de 6 meses, incrível que pareça. Mas foi um ministério que teve uma grande repercussão devido ao seu compromisso com a verdade, ao seu compromisso com o reino, né, em ser o precursor do Messias, aquele que veio, a voz que veio anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo de número 3 e quero fazer alguns comentários sobre essa passagem. Vamos ler a partir do 3:1. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí o texto continua dizendo que ele era a voz que clamava no deserto. No versículo 6 diz assim: E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Muito bem. A última voz que a nação de Israel ouviu da parte de Deus foi através do profeta Malaquias, né? O último livro do Velho Testamento. E como a gente bem sabe, existe aí uma folha em branco, né? Uma página em branco entre o livro de Malaquias e a primeira página do livro de Mateus, Evangelho de Mateus. E essa folha em branco, na verdade, nós podemos dizer que foram 400 anos em que Israel ficou sem ouvir uma voz profética, uma voz específica de Deus para a nação. A não ser aquela última que foi profetizada nos dias de Malaquias, né? Então, o que nós percebemos aqui nesse texto? Que então se cumpre, inclusive, essa palavra, essa profecia do livro de Malaquias, dizendo que o Senhor levantaria um profeta, né, um mensageiro, e esse mensageiro faz alusão, referência a João Batista. Então vamos olhar um pouco o cenário espiritual de Israel, né? João aparece num dia, num tempo, e ele aparece pregando no deserto. É interessante essa expressão, né? Porque esse deserto tem um significado todo muito certo, né? Um significado muito importante no texto, porque esse deserto ele é uma foto, né? Uma fotografia da verdadeira realidade, da verdadeira condição espiritual que se encontrava a nação de Israel. A nação de Israel se encontrava num deserto. João vem pregando num ambiente desértico, mas com certeza isso faz uma, uma alusão, uma referência à própria condição de esterilidade, né? De ausência de vida e ausência de fruto, que inclusive vai ser a tônica da pregação de João. João vai falar muito sobre a importância de produzir frutos de arrependimento, né? Que naquele momento a nação não estava produzindo nenhum tipo de fruto. A nação se encontrava completamente estéril espiritualmente para os propósitos de Deus. E essa questão também de começar o ministério no deserto, né, não deixa de remontar também, né, de fazer uma referência, né, à própria condição de que um dia Israel saiu do Egito, né, e caminhou pelo deserto por 40 anos. Então, de uma certa forma, o ministério de João Batista também é um ministério onde Deus está anunciando um novo êxodo, né? Uma nova partida, um novo recomeço. Lembra que o Senhor estabeleceu a Páscoa
quando eles estavam próximos a partirem do Êxodo, né? Próximos ou perto de partirem do Egito, e o Senhor então inaugurou um calendário novo, né? Uma nova data, um novo princípio e um novo começo de vida. E João então vem apresentando esse princípio de vida, esse começo de vida. E aí onde ele vai dizer que o caminho deveria ser preparado, né? E aí ele vai falar sobre os montes que seriam aplanados. Isso está no Evangelho de Lucas, né? Não aqui em Mateus. Simplesmente aqui fala que ele é a voz do que clama no deserto. Na verdade, que os corações deveriam se preparar, porque viria o Messias, viria o rei de Israel, viria então pela cidade de Jerusalém, e ele gostaria, e o desejo dele como rei, que ele pudesse encontrar corações abertos, dilatados para o amor de Deus e para receber a graça do Senhor. E João também vem na contramão, né, na contracultura da religião dos seus dias. Lembra-se que em Israel havia os sacerdotes, né? Havia o templo, havia os levitas, e João, como um profeta, ele vem na aparência, na semelhança do ministério de Elias. Então ele não vem se identificando com aquele ministérios do status quo, daquele ministério já estabelecido e corrompido. E a gente pode entender essa corrupção espiritual até pelo fato de haverem dois sacerdotes, sumos sacerdotes, né? Anás e Caifás, né? Eram os dois sumos sacerdotes. Isso já demonstra também uma grande crise espiritual, não só político, mas uma crise espiritual na própria vida, na identidade espiritual da nação de Israel. Porque imagina, um momento onde tem dois sacerdotes, qual é a direção? Por onde que está a direção de Deus, né? A voz de Deus está aqui ou está ali? Isso faz até me lembrar agora, nos períodos de trevas da história do cristianismo, em que se estabeleceram três papas ao mesmo tempo, né? Era o Papa da França, era o Papa da Alemanha, era o Papa de Roma. E qual era o Papa certo, né? Por onde Deus estava falando, qual que era o sumo pontífice. Então tudo isso são reflexos de uma crise espiritual, quando os homens se afastam de Deus e começam a criar os seus próprios modelos de liderança, né? E nós estamos vivendo um período muito parecido, né? Onde existe tantos títulos, né? Tantas referências, né? Tantos apóstolos, tantos bispos, né? E pouca integridade espiritual e coerência com a palavra do Senhor, que a liderança simplesmente é para ser um meio para facilitar e para que os propósitos de Deus sejam compartilhados na comunidade. Nada mais do que isso. Mas nós estamos vivendo também esse período de crise, como eram os dias de João Batista, né? E João vem numa postura absolutamente despretensiosa, ele vem se vestindo de forma simples, com uma dieta absolutamente simples, né? Ele não se identifica com aquelas indumentárias sacerdotais, né? Com as roupas dos grandes sacerdotes, sumos sacerdotes. Ele vem vestido com roupa de pele de camelo, né? Roupa simples, comendo uma alimentação simples, que era como é que se fala? Ele vinha comendo mel, né? Mel silvestre, e também, vamos lá, a palavra fugiu aqui. Gafanhoto, poxa vida, né? Gafanhoto que eram colocados naquela época para serem comidos, né? Como um alimento muito simples, também rudimentar. E João vem pregando sobre essa mudança de coração, ele vem pregando sobre uma mudança de mente, de metanoia. A palavra que João vem trazendo é uma palavra de arrependimento, e lembrando que arrependimento faz alusão a uma mudança interior, a uma posição interior que com certeza ela reflete do lado externo, exterior. Arrependimento não tem tanto a ver com lágrimas, né, com demonstrações emocionais ou emotivas necessariamente, mas tem a ver com
um estado de coração, de contrição, de arrependimento. E a mensagem de João agora se volta para os fariseus, para os religiosos, como uma mensagem dura, né? Ele vem desafiando, ele vem dizendo que eles deveriam então manifestar algum tipo de fruto que fosse coerente com esse arrependimento, que o arrependimento deveria gerar neles uma mudança onde frutos pudessem ser evidenciados, onde esse arrependimento viesse a ser evidenciado pelos frutos concretos, né, do arrependimento, que eles deveriam abandonar o pecado. E essa é a mensagem poderosa de João, né? Quem dera hoje essa mensagem fosse a mensagem pregada nos púlpitos, né? Que ao invés de você vir à igreja para receber uma bênção divina, você deveria vir à igreja para ter um encontro com Deus e deixar com que o Evangelho viesse a confrontar esse estado de coração e de alma, né? Porque eu me lembro, quando eu vim para Jesus, eu vim em crise, né? Eu vim reconhecendo, percebendo que havia pecados na minha vida, que havia uma condição de pecado, e aí entra aquela luta interior. Deixo o pecado, continuo amando o mundo, mas o que Deus está propondo para mim, e o Evangelho vem com uma faca, né, trazendo essa cisão, essa ruptura, esse corte, essa decisão, nos traz uma decisão. Se vamos continuar vivendo dominados e destruídos pelo pecado, ou se de fato vamos começar uma nova vida com Deus, nos permitindo com que Deus venha trabalhar nas nossas vidas. E essa era a mensagem de João, né? E João vem falando então no versículo de número 9, no 3:9, ele diz assim, é isso? 3:9, exato, que eles diziam que eles tinham por pai a Abraão, e ele vai dizer então que Deus, eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? Então é interessante, porque eles tinham uma visão de que a salvação vinha simplesmente pelo fato deles terem uma herança, né, de terem sido criados em Israel, de serem descendentes de Abraão, e que isso dava esse pedigree, né, dava a eles isenção e entrada ao céu. E muito pelo contrário, o João Batista aqui, depois Jesus também, o Senhor Jesus vai dizer que era necessário que houvesse um arrependimento da parte deles, porque isso não seria suficiente para que eles viessem a ter um encontro com Deus, né, um dia no céu, mas que eles viessem então produzir frutos de arrependimento, que eles não deveriam simplesmente confiar numa salvação transmitida pelo nascimento natural, né? E aí João vai dizer, não esse João, mas o João do Evangelho vai dizer que que nós não nascemos da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, né? Então o nascimento espiritual é uma ação espiritual, né, de Deus, é uma ação regeneradora do Espírito Santo no nosso homem interior. E que Deus dessas pedras poderia gerar filhos a Abraão. Pedras aqui talvez seja uma referência aos gentios, né, nós gentios, que Deus poderia fazer de nós pedras duras, né, distantes de Deus. Normalmente viemos de uma cultura idólatra, de uma cultura longe de Deus, mas que, como Paulo diz, né, que nós nos convertemos dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Então tudo isso é produzido pela mensagem. E aí ele vai falar também que o machado está posto na raiz da árvore, mais uma vez fazendo menção ao juízo de Deus, que o ministério de João e que o ministério de Jesus eram ministérios que pregavam a mesma coisa, estavam na mesma direção, e era a direção de que eles deveriam enfrentar o juízo de Deus caso eles não começassem a produzir esses frutos que o reino de Deus esperava deles, né? Que eles viessem rapidamente produzir esse fruto de mudança, de transformação.
porque o machado já estava posto na raiz da árvore. Já, a palavra de juízo já tinha sido liberada para a nação de Israel. Eles perderam o reino de Deus foi tirado deles, enfim, foi dado à igreja do Senhor. Então essa é uma das implicações da mensagem. E no 11, então, ele vai falar sobre o batismo, né? E vos batizo com água para arrependimento, né? Isso é importante a gente entender, que o batismo de João tinha um significado simbólico, mas importante, né? Simbólico por quê? Porque era um cerimonial, era simplesmente entrar na água e ser batizado. Era o símbolo de uma identificação com o arrependimento, com a mensagem do arrependimento, né? E que era uma forma visível, uma forma explícita de uma necessidade e de um desejo de arrependimento verdadeiro no coração. Então, obviamente, o batismo de João não era um batismo que perdoava pecados, né? Quando João fala produzir frutos dignos de arrependimento, né? E era por eles batizado no Jordão, confessando os seus pecados. Então o que estava valendo ali era a confissão de pecados, né? Então, quando nós confessamos o pecado, então o batismo passa a ter um significado de simbolizar essa condição do coração, né? de sepultamento, de morte e assim por diante. Tá bom? E João então vem trazendo, pregando o arrependimento, como eu disse agora há pouco, né? O arrependimento ele não dá a salvação. A salvação ela não vem só pelo ato do arrependimento, né? É por isso que o ministério de João é um ministério de preparação, é um ministério incompleto. João não pregou aqui o sacrifício de Cristo, né? João, na verdade, está preparando para que a pessoa possa, com Jesus, é em Jesus que essas pessoas que já demonstraram um nível de arrependimento vão encontrar o verdadeiro significado da salvação, tá? Então é importante isso, que não é só o ato, porque senão a gente diria que para ir para o céu basta se arrepender, né? Não, é importante se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, crer na morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados. Por isso que o ministério de João é um ministério de preparação, é um ministério parcial, né? Jesus é que iria então consumar na cruz a morte pelos pecados, e aqueles que também morreram crendo que Jesus era o Messias que viria, também foram salvos retroativamente, baseado no perdão através do sangue de Jesus, né? Todos que morreram no Velho Testamento, que creram na vinda de Jesus, e quando Jesus então morreu na cruz, essas pessoas foram, né, colocadas no crédito da cruz de Jesus. Foi uma salvação retroativa, né? Todos que estiveram no tempo e no espaço foram alcançados através da morte expiatória de Jesus, tá bom? Deus abençoe e que fique essa palavra para você. Deus abençoe.